Meus queridos filhos e filhas em Cristo, os que aqui estão presentes, os que nos acompanham em suas casas pelas nossas redes sociais, a igreja celebra no dia 15 de agosto, em data fixa, esta solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que de tão importante constitui um dia de preceito. E é por isso que, por ser um dia de preceito e por não ser feriado no Brasil, que no Brasil a igreja passa para o domingo seguinte, para que ninguém descumpra o preceito de ir à missa. Então, nos demais países onde é feriado, essa solenidade já foi celebrada na segunda-feira, dia 15. E hoje a igreja em todo o mundo celebra o 21º domingo do tempo comum, mas nós estamos a celebrar essa solenidade por ser tão importante. A Assunção de Nossa Senhora, ou a Assunção da Virgem Maria, constitui um dogma de fé que a igreja promulgou no ano de 1950. Talvez alguns aqui já estavam vivos, né? 1950, sob o papado do Papa Pio XII, o dogma da Assunção de Maria. Não é porque a igreja tão recentemente promulgou este dogma que a igreja passou a crer nisso agora. A igreja sempre creu na Assunção de Maria. E por que o dogma foi proclamado exatamente no século XX? Porque foram anos onde surgiram os maiores questionamentos sobre a fé, sobre esta fé particular na Assunção. Se nós olharmos o contexto histórico, sobretudo no Brasil, é um século de efervescência do protestantismo pentecostal do Brasil, que questiona a Assunção de Maria, a figura de Maria. Por isso a igreja promulga como dogma: nós sempre cremos e continuaremos a crer até que Jesus ponha fim a este mundo, porque é uma verdade de fé, aconteceu, não é uma fábula, uma invenção, uma historinha. Os apóstolos contemplaram a Virgem Maria sendo elevada por Deus Pai à glória dos céus. Isso está vivo na tradição, né? Os nossos irmãos protestantes não creem neste dogma, porque este relato não consta na Escritura. Acontece que tem muitas coisas que não tem na Escritura e que nós cremos, né? Tem muitas coisas que nós cremos e que não está na Escritura. A Escritura, os textos bíblicos, eles foram compilados pela Igreja Católica ao longo dos séculos, mas existe parte da revelação que não consta, e este é um dos acontecimentos que não está, né? Que não está. Mas pelos próprios textos bíblicos, e é isso que nós vamos compreender por meio da reflexão desse mistério de hoje, pelos próprios textos bíblicos que não falam claramente a Assunção, mas eles já nos levam a entender que de fato aconteceu isso. E é isso que nós vamos meditar hoje. Por isso preste bastante atenção, para que se algum protestante pegar na esquina, você já está armado para levá-lo a conhecer a verdade, né? É muito estranho à primeira vista que a igreja coloque na celebração da Assunção de Nossa Senhora o relato deste evangelho, que é a visitação de Nossa Senhora. Não é muito estranho? Mas na verdade não tem nada de estranheza, é tudo pensado, e nós vamos compreender o porquê. A liturgia da igreja é belíssima, né? Nós vamos fazer a leitura deste evangelho assim como Lucas, quando vai escrever lá nos anos 60 ou 70, ele, quando escreve este evangelho que nós lemos hoje, ele escreve como que à luz de um texto do Antigo Testamento. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e vamos nos reportar lá no texto de 2 Samuel capítulo 6. Você pode ler esse trecho de Lucas capítulo 1, versículos 39 em diante, e ler 2 Samuel capítulo 6, você vai ver que é a mesma coisa, só muda as personagens. Lá, 2 Samuel capítulo 6, nos diz o seguinte, né? Onde a arca da aliança do Senhor caminhava, para onde ela era levada,
lá a glória do Senhor se manifestava. Nos diz o texto que aonde a arca ia, Deus descia como numa nuvem e ali cobria com a sua sombra. Ora, vamos no Novo Testamento, Lucas capítulo 1. Quem foi coberta pela sombra do Altíssimo? A Virgem Maria. Então, Lucas, desde o começo dos relatos da natividade de Cristo, ele vai fazer uma comparação com o Antigo Testamento. E ele vai dizer, nós vamos concluir isso, que a arca da aliança de que fala o Antigo Testamento, no Novo Testamento é a Virgem Maria. Depois, continuamos ainda tudo em 2 Samuel capítulo 6. Quando você chegar em casa, pega a Bíblia, senão você esquece. 2 Samuel capítulo 6. Vai dizer que Davi saiu caminhando para uma região montanhosa, que se chama Jerusalém, né? Quem é aquela que caminha para uma região montanhosa? A Virgem Maria. E eles, nesta caminhada, eles apresentam a Davi a Arca da Aliança. Quando Davi se encontra com a Arca da Aliança, ele contempla a Arca da Aliança e percebe que a glória do Senhor se manifesta nesta arca. A Arca da Aliança era uma grande caixa dourada, a tampa dela chamava propiciatório, e ali a glória de Deus se manifestava. Quando a arca vem até Davi, ele fala uma frase, a frase seguinte: como é que eu posso merecer que a arca do Senhor me venha visitar? Parece que a gente já escutou essa frase, né? No Novo Testamento, quem falou uma frase parecida? Isabel. Quando quem se aproxima dela? Maria, que está grávida de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Como é que a mãe do meu Senhor pode me vir visitar? Depois você olha na sua Bíblia, está lá. Parece que, segundo Samuel, está escrevendo o que está em Lucas, mas é o contrário, viu? Lucas veio depois. Lucas, ao escrever, quis mostrar que ela é a arca da aliança. Ela traz no seu ventre aquilo que continha dentro da arca. Depois, nós vamos ver que quando Davi contempla a glória de Deus, e ele fala essa frase, o texto que é escrito em hebraico vai dizer que ele exultou na presença do Senhor e dançava diante da arca com grande exultação quando ele vê a arca. Quem faz isso? João Batista, que pula, estremece no ventre de Isabel quando quando Maria, a arca, a nova arca, se aproxima de sua mãe Isabel. A criança pula, João Batista pula no ventre, tal como Davi assim o fez diante da arca da aliança, lá no Antigo Testamento, né? E aí vai dizer, segundo Samuel capítulo 6, que a arca da aliança, ela estava caminhando junto com Davi para Jerusalém, para a região montanhosa, mas ela deu uma paradinha, e ela ficou na casa de um homem que chamava Obed-Edom, cada nome esquisito, né? Às vezes tem, né? Ela ficou lá, Obed-Edom, e a arca ficou 3 meses na casa deste homem. Vocês lembram alguma coisa esses 3 meses? Maria ficou 3 meses junto de Isabel, depois voltou para casa. A arca ficou 3 meses na casa deste tal Obed-Edom, depois foi para a sua casa, que é o templo de Jerusalém, onde seria construído o templo, né? Ora, meus queridos, Lucas, quando vai escrever, no começo ele fala assim: Isabel já é o 6º mês que está grávida, ela que era estéril, né? Ele poderia ter escrito no final: Maria ficou até o nascimento de João. Não podia ter escrito assim? Por que ele põe Maria ficou 3 meses? Para quê?
para que o leitor faça essa leitura tipológica desse texto de Samuel. E ele quer mostrar, Lucas, o quê? Que Maria é a nova arca da aliança. O que continha na arca da aliança lá no Antigo Testamento? Para os hebreus, a presença do Senhor se manifestava na arca, né? Como o padre já falou. E dentro dessa caixa tinha 3 elementos, 3 coisas. Quem sabe? As 2 tábuas da lei. Ora, Maria trazia as tábuas da lei em seu ventre? É evidente que não. Mas ela trazia o novo mandamento, a nova lei, que é o amor supremo, Jesus Cristo. Tinha mais um elemento na arca da aliança do Antigo Testamento: o báculo, o cajado de Moisés. Maria trazia aquele que é o rei do céu e da terra, que é Jesus Cristo. Tinha mais uma coisa na arca da aliança do Antigo Testamento: o maná, uma porção do maná. Maria trazia no seu ventre aquele que, depois daquela ceia derradeira, seria para a igreja o pão vivo descido do céu, o verbo que se fez carne e se entrega em sacramento para a igreja. As 3 coisas que tinha na arca estavam no ventre de Maria, que é uma pessoa, Jesus Cristo, o Deus que se fez ser humano. Então ela é a nova arca da aliança. Ela é a nova arca da aliança. Só que o que acontece? A arca é levada para este lugar onde será o templo de Jerusalém, e a arca vai ficar num lugar do templo que o sacerdote entrava uma vez por ano, o Santo dos Santos. Só que em certo ponto da história, no ano de 586 a.C., o império pagão grandioso começa a invadir Jerusalém, e ele vai destruir o templo. E aí agora a gente deixa um pouquinho 2 Samuel capítulo 6, e a gente vai para outro texto bíblico, 2 Macabeus capítulo 2. Quando o império começa a invadir Jerusalém, um sacerdote que se chama Jeremias, percebendo que vai tudo ser destruído, ele pega a arca da aliança e ele vai para um monte longe, fugido, levando a arca escondido para um monte chamado Monte Nebo. Este monte foi o monte onde Moisés avistou a terra prometida e ficou por ali, né? Morreu ali, né? E este tal Jeremias escondeu a arca para que o império da Babilônia não destruísse. E de fato aconteceu isso. O império da Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu tudo o templo, levou todo o povo hebreu escravo para o império da Babilônia, para a Mesopotâmia. Mas a arca foi salva, ela foi escondida. Depois que o povo sai da escravidão, muitas décadas depois, o povo volta para Jerusalém, constrói um novo templo. Mas onde está a arca? Ninguém achou. Ninguém achou. Estava sumida e está sumida até hoje. Mas tem uma pessoa que achou a arca. Quem será? João. A segunda leitura que nós ouvimos hoje, que às vezes a gente dorme no texto bíblico. Olha o que diz o texto do Apocalipse, que nós ouvimos hoje, na primeira leitura, na verdade. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Em seguida João vai dizer o que no Apocalipse? Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Pronto, acharam a arca da aliança. Ela que caminhava junto do povo hebreu nesta terra, já não mais se encontra nessa terra, mas está num novo templo,
que está nos céus. E essa arca se chama a Virgem Maria. E não tem como negar isso, porque o texto de João no Apocalipse está na Bíblia protestante, viu, minha gente? Vai dizer o quê? Apareceu no céu um outro sinal, um dragão, cor de fogo, tal, com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, que são os outros demônios, os anjos que decaíram, não é? E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, procurando devorar o seu filho. Quem é o filho daquele que Satanás quer, daquele que Satanás quer destruir? Quem é o filho? Jesus Cristo. Ela deu à luz a um filho homem, que veio para governar todas as nações com um cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Alguém tem dúvida de que ela está no céu? Ela foi levada para o céu, a nova arca da aliança? Não está claro no texto bíblico o relato da assunção, mas por estes textos nós podemos compreender que a Virgem Santíssima gloriosamente está nos céus, foi levada para a glória de Deus, junto de seu Filho. Tem dois seres humanos que está de corpo e alma nos céus já. Primeiramente Jesus Cristo, que é Deus e homem, e uma única criatura que está de corpo e alma nos céus, a Virgem Maria, a mãe da igreja, a mãe de Cristo, a nossa mãe, né? E não para por aí, né? A igreja celebra sempre na segunda-feira após a Assunção a memória de Nossa Senhora Rainha, porque quando o Papa Pio XII proclama esse dogma, ele diz que ela foi levada aos céus e foi coroada de glória. E de fato aconteceu isso durante toda a descendência davídica. Se nós olharmos nos textos da Bíblia, no Antigo Testamento, Jesus é da linhagem de Davi, não é? Da linhagem de Davi. Sempre Davi e os seus reis que sucederam a ele coroavam como rainha quem? A mãe. Hoje em dia é o contrário, né? É a esposa, não é? Mas no povo do Antigo Testamento, eles tinham muitas esposas. Qual seria a rainha? Nenhuma delas, né? É a mãe quem era a rainha, né? Nós podemos encontrar esse relato em vários textos bíblicos. 1 Reis capítulo 2, né? O salmo que cantamos hoje, certamente o salmista que escreveu esse texto no Antigo Testamento se referia a algum rei da linhagem de Davi. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Ora, Jesus é da linhagem de Davi, ele também coroa, não nesta terra, mas no céu, aquela que foi levada de corpo e alma, que é a sua mãe santíssima, a rainha mãe, a Virgem Maria, mãe da igreja. E, meus queridos, agora uma pergunta que vem depois de tudo isso que o padre falou, né? O que a solenidade da Assunção vem ensinar ou vem trazer para o meu coração nesta noite, neste final de semana? Primeira coisa, que a morte, o sofrimento, as emboscadas do demônio e tudo mais que nós aqui padecemos, não é o ponto último da nossa vida. Não é o ponto último. O ponto último da nossa vida é a ressurreição dos mortos. A morte não vai deter o ser humano, não vai derrubar, destruir, aniquilar o ser humano, mas é uma inimiga que será destruída quando Jesus vier em sua glória de maneira definitiva. Por isso que a segunda leitura que nós ouvimos hoje da carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer que a morte é a última inimiga a ser destruída por Cristo. A morte não é o fim. Às vezes tem tanta gente que perde um ente querido e é sofrimento perder alguém, mas esse sofrimento vai passar e nós nos reuniremos todos juntos na comunidade dos santos,
E no fim dos tempos, quando Jesus colocar fim a este mundo que caduca, que envelhece, que caminha para o fim de fato, nós ressuscitaremos de corpo e alma como a Virgem Maria. A Virgem Maria já experimenta em si aquilo que vai acontecer com cada um de nós depois do fim dos tempos. Deus concedeu a ela o privilégio de viver de maneira antecipada o que nós viveremos, que é a vitória sobre a morte. Sobre a morte. E uma pergunta que fica para nós: Maria morreu? Sim ou não? A morte, como nós conhecemos, ela já é uma consequência do pecado. O que é a morte? É a separação de uma pessoa bem no meio dela, corpo e alma. O que é morte? Separação de corpo e alma. É consequência daquele bendito pecado original, quando Adão e Eva mordem do fruto da árvore proibida, como paga, como castigo, entra a morte e o sofrimento do mundo. Maria tinha pecados? Então ela não prova da consequência do pecado, mas ela morre. Mas é uma morte que não é essa que nós conhecemos. Por isso a igreja nem chama de morte, a igreja oriental chama de dormição. O que é a morte de Maria? Maria morre do jeito que Adão e Eva morreriam se não tivessem pecado. Não tem separação de corpo e alma em Maria. O que é a morte para Maria? É apenas uma transposição da dimensão temporal, espacial para a eternidade. Bendito Adão e Eva, que nos trouxe, e cada um de nós também com as nossas más escolhas, mas não morrendo dessa maneira como nós morremos, mas ela é submetida a essa transposição que também nós por ela passaremos. Por isso a morte não é o fim. Uma segunda coisa que a liturgia de hoje nos ensina, no Apocalipse de São João diz que quando o dragão se achega diante da mulher, ela foge para o deserto. Meus queridos, o tempo todo o diabo quer nos derrubar, nós, nosso casamento, a nossa família, aqueles a quem amamos, nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos projetos e sonhos. Quando nós começarmos a padecer, sejam quais forem as dificuldades, nós precisamos fazer como a mulher. Quando o dragão chega diante dela, ela foge para o deserto. E o que é o deserto? O deserto são os braços de Deus. Maria, por excelência, é aquela que foge, que se joga nos braços de Deus, porque nos braços de Deus o diabo não chega, porque quando estamos nos braços de Deus, de lá ele não se aproxima. Quando a situação estiver difícil na sua vida, pare de buscar coisas que não vão te proteger, que não vão te acalentar, que não vão te consolar, mas se jogue no deserto, se jogue na presença de Deus, e deixe que Deus seja o seu refúgio, a sua proteção. Lá o mal não entra, e nós assim nos sentimos protegidos. O problema é que quando às vezes bate na nossa porta tribulações, nós, em vez de nos corrermos para o deserto como a mulher do Apocalipse, que é a Virgem Santíssima, nós nos refugiamos em tantas outras coisas, que não nos dão segurança. Por isso, aprendamos com Maria, aquela que persistiu, mas que soube quando, diante da perseguição do mal, se achegar nos braços de Deus. O texto de hoje da visitação fala que Maria percorreu a região montanhosa para chegar no seu destino, não é? E essa vida é uma região montanhosa. Quem está vivendo e pensando que é uma região cheia de planícies, de parte plana, é uma ilusão.
essa região é cheia de pedra. Essa região montanhosa que Maria percorre para chegar ao seu destino, que é a casa de sua prima, representa a nossa peregrinação neste mundo. Pode ser que agora você esteja passando por um solo um pouco mais plano, que são os momentos de alegria, os momentos de conquista, os momentos bons da vida. Mas se prepare que vai chegar uma pedra. O texto é claro, uma região de difícil passagem, mas ela foi até o fim, seguiu até o fim a este caminho, e ela chegou até lá. A arca da aliança levou aquele que é o Senhor do céu e da terra no seu ventre, porque ele precisava chegar até o outro extremo. Hoje, a figura de Maria, que é a igreja, que somos nós, também levamos em nossa alma, em nosso coração, a mesma coisa que Maria levou no seu ventre, que é Jesus Cristo. Você precisa levar esse Jesus que você recebe aqui, lá na sua casa, lá no seu trabalho, para as pessoas que se depararem com você de um modo ou de outro. Você tem que fazer o que Maria fez, ir até o fim, e levar, e deixar que as pessoas se estremeçam como João no ventre de Maria, quando estiverem junto de você. É a sua missão. Não pare pela metade do caminho. Se ela tivesse parado pela metade, João Batista não teria degustado a salvação naquele momento de tremor. Se ela tivesse parado no meio do caminho, Jesus Cristo não teria salvo João. Também, quando nós queremos às vezes desistir das missões que Deus nos entrega, alguma coisa vai ficar descoberta. Persistamos. Quando a coisa apertar e parecer difícil, fuja para o deserto, que é os braços de Deus. Que Ele nos ajude, e que essa solenidade da Virgem Santíssima possa ser para nós consolo e esperança. Deus tem um destino de glória para todos nós. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio, meditemos a palavra de hoje.